Olá, você já é inscrito no nosso canal do YouTube? Não? Então corra lá e se inscreva. Basta clicar em inscrever, ativar o sininho e pronto! Você já estará por dentro das nossas programações e nos ajudando na expansão do Evangelho. Vem ser igreja com a gente! Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viveis unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sedes valente e muito prudente, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar você nesse momento a participar junto conosco de mais uma lição da Escola Bíblica. Essa Escola Bíblica que está sendo uma bênção para as nossas vidas. Creio que para você e também de casa que está assistindo, está sendo uma bênção e vai ser uma bênção também nessa lição. Hoje nós vamos estar estudando a lição 12, que tem como tema Guardando a Mente. Né, um tema muito atual, né? E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 4, 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Uma palavra maravilhosa que fala justamente a respeito desse tema, que é de guardar a nossa mente. Ela vai nos trazer como objetivo, que nós vamos aprender no decorrer dessa lição, é compreender a importância de guardar a mente e o coração para desfrutar da paz que excede o entendimento humano. Amém? Antes de iniciar a nossa lição, né, se aprofundar nela, eu quero convidar você que está aí na sua casa, convidar os nossos irmãos, o Renato e a Gleice, que está aqui, para a gente estar orando nesse momento, estar levando nossos pensamentos a Deus, para que Ele venha estar nos ensinando nessa noite. Amém?
Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Paizinho querido, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor venha estar conosco nessa noite, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando e guardando de todo mal. Ó Deus, fala conosco nessa noite, ó Pai. O Senhor é convidado especial no nosso meio para estar nos ensinando, Pai, nos capacitando a cada dia, ó Deus, para que a gente possa compartilhar das Tuas bênçãos, das Suas riquezas, ó Pai, que a gente sabe que é infinita, ó Pai, sobre as nossas vidas. Ó Deus, fica conosco, ó Pai, nos dê uma noite maravilhosa, nos ensine mais, ó Pai, um pouquinho mais da Tua palavra, é o que eu te peço nessa noite, ó Pai, e fala conosco, e fale também, ó Pai, com as pessoas que estão em casa assistindo esse vídeo, é que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Passando nesse momento nosso irmão Renato Trisotti. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, todos os irmãos que estão ouvindo, você com uma boa noite, que Deus esteja falando ao seu coração. Essa lição fala profundamente aos corações, guardando a mente, né? Aqui é algo esplêndido, né? Nós devemos usar o capacete da salvação para guardar a mente. A introdução diz assim: existe uma batalha que precisamos estar atento constantemente, que é a batalha por nossa mente. É preciso ter consciência de que os pensamentos são reais e poderosos, mesmo que não possam ser vistos, pesado nem medido. Precisamos levar cativo por pensamentos a obediência a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Número 1. O homem sem Deus é moldado pelo sistema de pensamento deste mundo e não pode entender as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Eliézer Cabral afirma que o cristão, na sua conversão, recebe uma limpeza total dos antigos pensamentos do homem natural e carnal. O Espírito entra em sua vida operando uma limpeza total, mas o cristão regenerado não está imune aos ataques do mundo espiritual na sua mente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Número 2. O Espírito Santo controla a mente por meio da verdade. João 17, 17. 1 João capítulo 5, verso 6. Mas o diabo tenta controlá-la por meio de mentiras. Sempre que cremos em uma mentira, Satanás assume o controle. Nesta lição aprendemos 3 coisas importantes ao qual devemos guardar. Número 1. Nossa mente em relação a nossas diferenças pessoais. Precisamos resolvê-las tendo o interesse de Jesus no seu corpo como prioritário. Filipenses 4, 2. A palavra de Deus está acima de nosso interesse e pensamentos próprios. Número 2. Nossa mente em relação à tristeza e ansiedade. Devemos aprender a confiar no cuidado de Deus, mesmo em momento que nossas emoções digam ao contrário. Filipenses 4, 6. Deus nunca nos abandonará. 3. Devemos direcionar a nossa mente em tudo o que agrada a Deus. Essa atitude de ocupar nossa mente com tudo o que é digno e virtuoso glorifica a Deus e sempre se voltará ao nosso próprio favor. Filipenses 4, 8. Amém? Quero só comentar aqui a respeito do que a nossa mente é algo tão atual, esse tema, que se a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, mas nessa primeira introdução, a gente já vê uma certa necessidade do qual está sendo nossos interesses, né? Qual é o nosso interesse por Deus, pela palavra de Deus, né? No que nossa mente tem se ocupado nesses dias, né? A gente vê que quantas coisas, né? Quantas informações estão vindo para de repente baralhar a nossa mente, né, dos pensamentos contrários, mas aqui nessa introdução a palavra nos ensina que o nosso pensamento, os nossos interesses têm que estar na presença de Deus, em tudo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Amém. Nós encontramos nessa introdução algo esplêndido, né? Quando a gente vê o texto relacionamento sobre algumas diferenças pessoais. Às vezes a gente acha que, né, na nossa mente, a pessoa converteu ontem, tem que ser diferente, tem que ser isso.
a gente sabe que a salvação é galgada por degraus, né? A gente vai galgando, todo dia você vai conquistando a salvação. Então a libertação em Cristo é diferente. Então a partir de que nós aceitamos em nossa mente a ser renovado, a ser mudado, Deus vai completando então a salvação em nossa vida. Então nós somos salvos por Deus, somos escolhidos por Ele, para nós então alcançarmos a salvação. Aí a gente vai esquecendo as coisas de ontem, né? O que o Paulo disse aqui, aqui atrás fica, e avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter entendimento que para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar firmes no Senhor, estarmos voltados para Deus, porque amar as pessoas não é fácil. Eu costumo pensar aqui, estar na obra não significa estar fazendo a obra. Estar na igreja não significa você ser salvo, ser cristão. Então você tem que analisar um pouquinho o que você está fazendo. De repente você é líder, não importa, você tem 300 anos, exagero, né? 30 anos de crente, e isso não te faz você melhor do que o outro, de maneira alguma. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, disse Jesus. Então você tem que tomar cuidado com a sua vida, porque de repente você está dentro da igreja e não está fazendo a obra de Deus. Você não está vigiando, cuidando da sua mente, né? Tem umas diferenças pessoais que a gente tem que ter controle, né? E amar as pessoas da maneira que são, da maneira que é, né? Com vício, sem vício, da maneira que eles são. E aí Deus vai completando a obra na vida dele. E aí a ansiedade, a outra tristeza, né? A angústia, essas coisas que é o mal do nosso século, né? A depressão. Então nós temos que tomar cuidado, estar vigiando. Por quê? Porque se nós temos um Deus que tudo pode, né? Que controla tudo, Cleito, que Ele nos abastece de tudo, por que nós vamos ficar preocupados, vamos ficar ansiosos por o dia do amanhã? Se ele nem existe ainda. Nosso momento é agora, é aqui. Então Deus proveu até agora, fique satisfeito, fique agradecido. O amanhã Deus proverá, e aí Deus vai prover mesmo. Se você exercitar a fé, Deus vai prover de tal forma que algo grande vai acontecer. Mas isso, quando cremos desta forma, nós aliviamos a ansiedade. Não entramos em depressão, né? Nós guardamos a nossa vida. E aí direcionamos a nossa mente para aquilo que é agradável a Deus, aquilo que o adora, aquilo que o serve, aquilo que faz bem. Então, nós sabemos que é necessário esse desenvolver, esse trabalhar. Eu só quero ressaltar um ponto aqui, né, sobre ansiedade, né, e lá em Filipenses 4, no versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. E o 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, para que você aprenda a confiar mais em Deus, né, que você aprenda a orar. Né, e orar não é somente pedir, né, ou somente você desabafar, mas é você ver realmente Deus como seu amigo ali para conversar, né, para contar as coisas do seu dia a dia. Isso tudo traz um alívio para a sua alma, para a sua vida, né? Isso realmente tira toda a ansiedade, todo aquele mal que às vezes nos traz, né, naquele dia. E a paz de Deus, ela vem, né, com um entendimento para a nossa alma, para a nossa mente, a partir do momento que você tem esse cuidado, esse zelo com o Senhor, né, que não é só chegar, eu vou orar simplesmente por uma obrigação, mas eu estou ali porque eu tenho prazer de estar na presença de Deus, né, e que é Ele que vai aliviar todos os fardos da minha vida, da minha alma, dos momentos mais difíceis. Então, esse é um ponto assim, importante que a gente deve levar em consideração. E também o ponto 3, né, devemos direcionar nossa mente em tudo que agrada a Deus. Né? Não é porque você é um cristão que você tem que ser careta, né? Mas que você saiba dosar a sua vida assim, naquilo que é bom. Né? Porque o cristão, ele é feliz, sim. Né? Ele sabe sorrir, sim. Ele tem boas práticas e boas maneiras, sim, né? Desde que ele não age de má fé na mente dele, ali, voltada, fazendo algo que desagrada ao Senhor, como eu posso colocar para você, com algo que sensualize,
ou que eu vou estar denegrindo a imagem de alguém, né? Desde que eu não esteja ali humilhando, né, digamos assim, mas eu vou estar usando boas práticas e boas maneiras, com bom humor, levando a palavra do Senhor, mostrando a felicidade que Deus traz para as nossas vidas. Isso sim também é algo que é saudável para a nossa mente, para a nossa vida, diante de Deus. Renato, completando isso que a Gleice está falando, nós sabemos que nós somos seres humanos, né? E muitas das vezes não é fácil a gente deixar os nossos pensamentos, né? Um pensamento de fazer algo e seguir os pensamentos e os planos de Deus sobre a nossa vida. A gente tem que estar muito preparado, digamos assim, espiritualmente falando, para a gente seguir, né, no nosso pensar, no nosso agir, porque não é fácil, né? Com Deus é diferente. Por que com Deus é diferente? Porque muitas das vezes, Renato, os nossos pensamentos vai levar você a fazer algo que muitas das vezes você vai perder. Mas você vai perder aqui, mas para ganhar com Cristo, para ganhar com Deus. Então os nossos pensamentos nos levam a isso, né? A gente tem que ter muita sabedoria, principalmente nesses dias. Amém? Se nós formos falarmos, né, a gente ficaria realmente muito tempo falando só na introdução. Mas eu falei para os irmãos um pouquinho antes, que é muito gostoso essa lição. Ela fala profundamente em algo tão peculiar em nossa vida, que é a mente, aonde está o intelecto, né? A gente costuma dizer que Deus trabalha no coração, mas na verdade o coração central do ser humano está na mente. Se ele deixar então a mente dele ser absolvida, né? Pedro foi bem corajoso em dizer lá que as coisas vêm pelo olho, depois do olho desce no coração, e aí volta aqui na mente, e aí concretiza. Então, o cuidado é nesse momento. Então, para nós vermos, nós somos humanos, que nem diz o irmão Cleito. A gente vai ver coisas, a gente vai presenciar coisas, vamos ter sentimento aqui, né? O coração vai dar sentimento, vai dar virtude, só que ele não pode produzir ali o fruto errado. Então, é por isso que temos que controlar a mente, né? Aquilo que pensamos, aquilo que agimos, para que as coisas fluam, né, diante do reino de Deus. É coisas maravilhosas. O primeiro ponto diz assim: guardando a mente contra a desunião. Diferença não resolvida atrapalha a igreja. Pense concordemente no Senhor. Filipenses 4:2, a parte B. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, faz um apelo aos irmãos de Corinto, para que estivesse unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A unidade deve ser uma decisão consciente e lógica, derivada da vontade e o bom senso da nossa mente. Apesar da igreja de Filipos ser uma igreja de muita qualidade, havia diferenças pessoais de dois membros, Evódia, cujo nome significa boa viagem, e Sintique, cujo nome significa afortunada. Não dá para ter ideia do motivo da contenda entre Evódia e Sintique, mas o que sabe é que esse fato causava divisão na igreja. Elas eram muito influentes na igreja e possivelmente poderiam, mesmo sem desejar, influenciar muitas pessoas. Paulo faz um apelo para que elas resolvam suas diferenças. William Hendrickson diz que Paulo suplica com ternura, ou seja, as chama para seu lado. E essas mulheres que, assim como eram antes, volte harmoniosamente à disposição de ânimo, a fim de que possa trabalhar juntas e em equipe. Frank Bold diz que Paulo faz menção direta a Evódia e a Sintique, duas possíveis diaconisas iguais a Febe, as quais havia cooperado ativamente com ele nos seus labores apostólicos, exorta-as a cultivarem um sentimento comum, esquecendo-se de dissensões, a fim de agradar o Senhor de todos. Ele ainda afirma que tais desvanência e disputa não pode existir num ambiente impregnado com a mente de Cristo. Filipenses 2:3, 3-8. Bruce afirma que o fato de apenas duas irmãs serem mencionadas nominalmente pode se inferir a essa dissensão pessoal, seria excepcional naquela comunidade particular.
Paulo não queria saber quem estaria certo ou desentendimento. O rogo repetido indica a imparcialidade do apóstolo. Não era uma competição de razões. Elas deveriam pensar em Cristo e no bem de seu corpo. Demandas contendas são prejudiciais. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios sobre a vergonha de cristão em brigas e questões. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? 1 Coríntios capítulo 6, verso 7. Paulo não deixa de reconhecer a importância dessas irmãs para o ministério, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus, Filipenses 4, 3, parte B. Evode senti que era auxiliadora preciosa e, além disso, eram salvas. Elas deveriam colocar relacionamento e as diferenças em ordem. Amém? A gente vê aqui, né, Renato, nesse tópico 1 aqui, a respeito das diferenças não resolvidas, né? Uma delas, né? E a gente olha com tristeza, não só no nosso meio evangélico, né, questão de igreja, né, se tratando em si, mas a gente vê também quantas famílias, né, sendo destruídas, digamos assim, ou de repente se afastando uma das outras, de outras pessoas, por simplesmente não vigiar em palavras, não vigiar, não guardar a sua mente, se sentir que estão, entre aspas, numa competição, que aqui fala, né, lá na frente fala, não era melhor ficar com prejuízo, né? Muitas das vezes a gente não quer perder, né, Renato? A gente não quer perder algo, e esse algo pode ser tão insignificante, e isso é tão ruim, principalmente para as igrejas, nesse exemplo aqui, que essas duas pessoas, elas eram tão importantes para o ministério, né? E assim é nós como igreja. A gente vê quando um irmão, né? Um exemplo aqui, quando um tecladista falta no nosso culto, né? Quando uma pessoa em si do Ministério de Louvor, ou um diácono falta, né? No culto, já faz tanta falta, né? Para a igreja, para o culto em si, para as coisas acontecer, porque nós somos um só corpo, né? Então compensa às vezes você ficar no tal prejuízo, né? Compensa, entre aspas, você ficar no prejuízo, mas você está junto do lado do seu irmão, você está caminhando junto com ele, sendo um só corpo em Cristo Jesus. É muito importante, né, esse ponto de trabalhar em equipe, né? Quando você entende isso, o lugar de cada um, né? Por exemplo, hoje à noite aqui, né, a gente tem o Renato, né? Que ele é o nosso professor, né? A gente está aqui simplesmente auxiliando, né? Aprendendo um pouquinho mais e comentando os pontos da revista, né? Mas isso tudo talvez não iria estar acontecendo se não tivesse ali atrás, né, desse celular que está nos gravando, o Enio, né? Hoje o Renato não pôde estar conosco, mas está o Enio ali nos auxiliando, né? E o irmão Edmar está ali coordenando a gente também. Então, isso é um trabalho em equipe, né? Então, é importante, assim, cada um vai entendendo a sua função, né? Sem um querer passar por cima do outro e fazendo com excelência, quando entende o propósito, né? Por que ele está fazendo aquilo ali? E isso é muito importante, né? Porque acontece isso não só na igreja, mas como em empresas também, né? Principalmente empresa grande, tem muito funcionário. Às vezes está ali um funcionário dedicado em determinada área, e aí acontece que às vezes, né, tem um abençoado lá que às vezes não tem aquela mente tão sã, né, vamos dizer assim, tão sábia, e fala assim, fulano está fazendo só para se aparecer, só para, né? Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que
ele está se dedicando, assim, simplesmente ele está se dedicando naquela área que ele está trabalhando, que ele está exercendo. E não que ele está fazendo para se aparecer, mas é a dedicação, né? E cada um assim vai fazendo. Então você tem que entender o seu papel, aonde você tem sido colocado, guardar a sua mente desses pensamentos contrários, para que você esteja guardado desse tipo de confusão. E há um detalhe muito importante nisso tudo, é o poder do silêncio. Em determinadas situações, para você evitar esse tipo de, vamos dizer assim, contenda, né? Discórdia, muitas das vezes a gente tem que se silenciar. Ou para a gente aprender, né? Ou para a gente evitar de entrar em discórdia com aquele irmão ali, ou irmã, que por algum motivo, talvez pessoal, a gente não sabe o histórico de cada um, a vida de cada um, né? Por qual motivo que ela está atacando, ou está fazendo aquela certa situação ali que está sendo constrangedora para a igreja, ou para a empresa, né? Seja onde estiver acontecendo algo assim. Então, guardamos a nossa mente sempre, né? Primeiramente em Cristo e buscando a sabedoria nele para reagir nessa situação. E o que a gente tem que pensar, Cleito e Gleice, é que nós temos influências, né? Aí Paulo fala sobre as influências, aquilo que eu estou influenciando. Às vezes eu posso até atacar você aqui, mas lá no corpo da igreja tem umas 30 pessoas que gostam de você. Então são a influência sua. Então não estou atacando você sozinho. Estou atacando 30 pessoas mais. Né? O Renato tem influência aqui, tem mais 10% da igreja. A irmã Gleice tem. Então, se tiver divergência entre nós, a nossa influência vai gerar um mal muito grande, que gera ali de 30, 40, 500 pessoas, de repente, é uma cadeia que acontece. Aí Paulo diz lá, ó, não deixa a raiz de amargura brotando aí, que vai machucar muita gente, vai prejudicar muita gente. Então, temos que ter cuidado, né? Cuidado da maneira que nós vivemos, de que maneira nós estamos no reino de Deus. Então, fazer o reino de Deus é algo grande. Eu comecei aqui, enquanto os irmãos falavam, pensando algumas divergências que algumas igrejas têm, que começa uma discussão, de repente, no meio do povo, vem para a direção da igreja, de repente racha a igreja, divide a igreja, e aí nós vemos a situação fica complicada, né? Fica difícil, porque não subsiste, não tem como subsistir. Jesus disse que o mesmo reino dividido, ele não subsiste, ele não tem firmeza. Então temos que tomar cuidado com essas raízes de amargura, não deixar isso brotar de maneira alguma, né? Colocar empecilho nela, saber se nós estamos no reino de Deus, temos que lutar para o bem comum. Eu sempre digo, quando é para a maioria, né? Nós temos aqui 500 membros, então eu vou fazer algo que vai alcançar 500 membros, o Creito vem comigo, a Gleice vem comigo, porque é para 500 irmãos da igreja, ou é para uma porcentagem alta da igreja, então é bom para todo mundo, então vai ser melhor para a nossa igreja, então vamos fazer isso que dá certo, para a glória do Senhor. Mas tem pessoas que trabalham só para ele, né? Então se não tiver sendo beneficiado ele, não for da linha do pensamento dele, aí há divergência. E isso Paulo tinha preocupação ali no seu tempo e aconselhava muito. A gente vai lá para a igreja de Corintos, né? Ele disse, ó, dos tais, Cleitão, afasta deles, fica longe, para que o tal se envergonhe das ações que ele está fazendo, porque eram coisas vergonhosas, né? Renato, eu vejo tudo isso, a grandiosidade de Deus, e algo que a gente tem que aprender, Renato, a cada dia, a questão do servir. A gente tem que estar engajado na obra de Deus para servir as pessoas, né? Para servir ao reino de Deus. E eu lembrei de um fato interessante que aconteceu numa igreja, que a pessoa ela chegou cheia de ego, né? Cheia de soberba, né? E olhou a igreja grande e já queria sentar na janela, digamos assim, né? E aí o pastor falou assim para ela, falou, olha, aqui no nosso ministério é diferente. Aqui você tem que começar lá de degrau em degrau. E colocou ele para cuidar dos carros, né? A igreja grande tinha estacionamento e todo carro que entrava ele ficava ali cuidando do pátio, né? Cuidando dos carros em si, assim como o trabalho do nosso diácono faz na nossa igreja, né? E aí, passado do tempo, né? O pastor foi ter uma conversa com ele. Falou, meu irmão, o seu período aí no estacionamento da igreja já está bom, você fez um excelente trabalho, agora vamos pular para outro degrau? Ele falou, pastorzão, obrigado,
obrigado de coração, mas eu quero ficar aqui. Eu me identifiquei demais aqui no pátio, eu estou amando as pessoas entram aqui na igreja, eu já dou o primeiro abraço nas pessoas. Pastor, obrigado, quero ficar aqui. Aprendeu a servir, Renato. Então, isso que a gente tem que aprender nesses dias, aprender a servir as pessoas, fazer algo por amor, por algo maior pelas pessoas, né? O servir. Né? Eu achei muito interessante ter lembrado isso nesse momento. É a ferramenta. Essa é a ferramenta. Amém. O segundo ponto diz, guardando a mente contra a tristeza e ansiedade. Tenha sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenha alegria, Filipenses 4:4. Não esqueçamos, Deus é a fonte da nossa alegria. Roberto Mousse afirma que a repetição sugere que as condições em Filipos eram tais que faziam essa exortação parecer irracional. Essa alegria é sobrenatural, dada ao crente pelo Espírito Santo. O regozijo do cristão se apoia na certeza de que, independente de qualquer problema que a ocasião proporcione, Deus é a fonte de toda a alegria. O cristão não deve ser levado a se entristecer como se fosse abandonado, ou como se a vida não tivesse mais solução. Deus está sempre presente, Mateus 28:20. Mesmo na prisão, Paulo não deixou de afirmar sua alegria, Filipenses 1:4-18. Filipenses 2:17. Não esqueçamos, Deus cuida de nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, Filipenses 4:6. A palavra grega traduzida por ansiosos em Filipenses 4:6 significa atraídos para direção diferente. Os inquietos, revista corrigida. Devido aos muitos cuidados desta vida, ficamos atordoados com as várias dificuldades que nos apertam. Essas lutas interiores podem minar nosso equilíbrio emocional, trazendo angústia, e se não devidamente cuidada, afetam nossa saúde. O remédio contra a ansiedade. A solução para vencer deve ser a decisão de contar tudo o que nos inquieta e nos preocupa a Deus, com total sinceridade, através da oração. A oração deve ser acompanhada de gratidão, 1 Tessalonicenses 5:18, Filipenses 4:6. Com submissão e humildade, as crises podem abalar nosso estado emocional, mas devemos nos lembrar que a vontade divina sempre será a melhor para nós e que Deus nunca deixará de cuidar de nossa necessidade. O resultado desta prática é uma paz sobrenatural, além da nossa compreensão que guarda nosso coração e mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Amém? Renato, não tem como a gente ler um texto desse e a gente não se emocionar, né? Não tem jeito. Acho que você que está em casa também, eu não sei se é só eu que estou sentindo isso, mas é tão grandioso a gente, né, parar um pouquinho para pensar nesse Deus tão poderoso, né, que ele diz que a alegria do crente, Renato, ela é sobrenatural. Meu irmão, você que está aí na sua casa, você que não conhece a Cristo ainda, né, quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus entra na sua vida de uma maneira sobrenatural, através do Espírito Santo. E Ele te traz todo o conforto, toda a mansidão, tudo aquilo que você precisa para conduzir a sua vida. Né? Então, eu acho muito, muito lindo isso, que é algo que a gente não entende. Porque o sobrenatural é assim, a gente não entende. Né? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é no agir dEle, é no tempo dEle, na vontade dEle. Isso é muito lindo para nossas vidas, a gente tentar, Renato e Gleice, compreender isso, pelo menos um pouquinho. É difícil compreender isso, né? É só quem conhece a Cristo que sabe, né, esse poder que emana de Deus, né? Que Jesus diz, eu sou, né, o pão vivo, né? Eu sou o pão vivo, se você beber dessa água que eu te dou, nunca mais terá sede, né? Então é maravilhoso a gente pensar nisso. Isso, meus irmãos, manda para bem longe mesmo, toda ansiedade, toda tristeza. E Filipenses fala que nosso Deus é alegria, Ele é amor, Ele é paz. Então a gente, mesmo no momento difícil que nós estamos vivendo agora, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter alegria, porque o nosso Deus, Ele nos dá alegria.
E rapidinho, inglês, já vou passar para você, que eu falo muito, irmãos. Eu queria só outra palavrinha aqui, que fala que a respeito do remédio contra a ansiedade. E fala aqui da necessidade da gente ser verdadeiro com Deus. E aqui nos ensina, em outro termo, ele está nos ensinando a orar. Quando você for orar, seja verdadeiro, né? Tenha um diálogo, digamos assim, um papo reto com Deus, né? Fala do seu jeito, do jeito que você fala normalmente, né? Não coloca a palavra difícil para falar com Deus, não. Deus conhece você de ponta a ponta. Fala realmente aquilo que você está sentindo, por mais simples que é o seu jeito de falar. É esse jeitinho mesmo que Deus conhece, e é desse jeitinho que Deus vai operar na sua vida. Eu começo a lembrar quando você fala nesse jeitinho de falar, eu creio que todo mundo vocês aí de casa já têm ouvido aquela mensagem que vem, que aquela senhora que estava com a filha, netinha doente, né? Que deixou em casa, aí chegou lá e conversou com o senhor. Senhor, olha, o senhor poderia ir lá curar a minha filha? Olha, a chave da porta está debaixo do tapetinho vermelho. Não é difícil, você pega a estrada batida de terra, e aí foi dando as coordenadas, né? Daí chega lá, tem um trilheirinho, aí você chega numa casinha humilde ali, lá é a minha casinha, lá eu moro lá. Aí contou para ele. E aquelas irmãs que estavam nessa igreja, começou a sorrir por dentro. Eu creio que fez piada dela. Amados, nós não precisamos de coisas grandes. Quando ela voltou na casa dela, o próprio Senhor que foi lá visitar a filha dela, a neta dela e curar, deixou o mesmo recado para ela. Avisa a tua vozinha que eu entendi tudo. Foi muito fácil achar o caminho do jeito que ela ensinou. Amados, nós precisamos de traduzir aquilo que está dentro do nosso coração em palavras, em lágrima diante do Senhor. Eu estava aflito agora com o acidente do meu filho. Aí eu cheguei numa noite, numa madrugada, dobrei o meu joelho dentro do banheiro, não queria incomodar a minha esposa, naquela angústia, e aí chorei diante do Senhor ali dentro daquele banheiro, disse, Senhor, eu quero que o Senhor arranque aquela febre pela raiz. Dali um pouquinho, meia hora depois, a minha nora mandou a mensagem, Cleito, aquela mensagem que Deus coloca no coração, de madrugada, nunca se acontece isso, né? A pessoa mandar uma mensagem de madrugada para o seu sogro, diz, sogro, a febre dele não tem mais febre, ele foi curado. Eu louvei a Deus, porque Deus é tremendo, amados, Deus é grande. E aí quando eu começo a falar desse grande milagre, eu começo a pensar na preciosidade do mover de Deus, uma nação, um povo. Eu recebi oferta aqui de todo o continente, de todo o mundo, né? Nós temos os Estados Unidos, de outros países, doaram também. Nós sabemos levantar 1.000, 2.000 reais, já precisa de uma multidão. Imagina você levantar 40 mil reais, é muito dinheiro, e Deus proveu também isto. Eu começo a olhar para Deus, quanto Ele é grande. Agora você viver na prática isto, você saber que Deus é provedor de tudo na tua vida, provedor de tudo. Deus faz tudo. Eu olho para o meu filho lá ainda acamado e começo a regozijar no Senhor. Senhor, eu só tenho que alegrar. É como Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Simplesmente alegre, continue. Vocês não têm motivo de estar triste em momento algum. Mesmo que a morte venha por aí, mesmo que a doença vier por aí, você tem um Deus que continua sendo o seu Deus e que te vai levar para um lugar muito melhor do que aqui. Amém? Glória a Deus. Deus é tremendo mesmo, né? Faz a gente lembrar assim de vários testemunhos que Deus vai fazendo no decorrer da vida da gente, né? Nos momentos mais assim, vamos dizer assim, talvez insignificante para alguns, né? Mas faz tanta diferença quando você é sincero diante de Deus, né? Tem uma frasezinha aqui, num ponto da revistinha, que diz assim, Deus nunca deixa de cuidar das nossas necessidades. Descansemos no fato de que Ele é Pai, o melhor de todos, né? O melhor de todos. Né? Por isso que fala que é o remédio contra a ansiedade, contra o medo, contra a sua insegurança, muitas das vezes, né? E me fez lembrar de um fato, né? Eu vou contar rapidinho, só um pedacinho, que esse testemunho é longo, mas de um cuidado especial que o Senhor teve comigo. Comigo não, né? Acho que na vida da gente, né, Cleito? E nós não somos perfeitos, né? Todos os dias nós estamos aprendendo algo com Deus. E o mais bonito disso tudo é quando você reconhece o que você precisa mudar e deixar Deus trabalhar na sua vida dessa forma, né?
como um remédio mesmo para os seus defeitos, para que você possa cada dia mais se achegar a Ele, para tentar ser parecido um pouquinho mais com Cristo. É isso que eu peço todos os dias, né? Deus, melhora dentro de mim aquilo que precisa ser mudado, para que o Senhor possa trabalhar cada dia mais na minha vida. E um fato assim que aconteceu, que eu falei, caramba, é como se você pegasse e acertasse uma chave, sabe? Daquela porta, de uma das bênçãos que Deus tem para nós. E nós chegamos, alguns anos atrás, em Cerejeiras, mas quebrado, sabe? Não que a gente ainda está bem, a gente está no degrauzinho. Mas a gente chegou numa situação financeira muito crítica. E eu vendo o Cleito assim, correndo atrás de melhorar ali e tudo, e eu querendo de alguma maneira ajudar, mesmo não podendo tanto assim, né, devido a algumas dificuldades, eu orei, né, pedi para Deus assim, para que me desse algo que eu pudesse estar ali auxiliando Ele, ajudando Ele. E Deus, Ele me deu uma bênção na minha mão, né, algo que eu nunca imaginei fazer, né, nunca tinha feito. E eu comecei a fazer alguns doces, né, em casa para ajudar. E no início eu peguei o carro do meu pai, porque assim que a gente chegou nem carro a gente tinha. E eu andei na rua com essa bandeja de doce, distribuindo, né? Chegava em determinado comércio, em alguns comércios, e as pessoas falavam assim, não, hoje eu não quero. Eu falei, não, hoje eu não estou vendendo. Hoje eu estou simplesmente aqui trazendo, né, mostrando meu produto, e na próxima semana eu vou passar vendendo, mas agora eu só quero que você conheça meu produto. Só que eu não podia ficar andando com o carro do meu pai. E até pelo medo, né, de Deus me livre, se algum carro viesse bater, ou eu numa bobeira ali, acontecesse alguma coisa. E eu cheguei em casa e orei, né, pedi para Deus, Senhor, eu não posso ir muito longe para levar os meus produtos, mas o Senhor sabe do que a gente está passando, a nossa necessidade. E eu sei que tudo isso que o Senhor está dando de presente para mim, né, está aprendendo isso, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, eu peço a sua ajuda para que seja o meu garoto propaganda e vai aonde eu não posso chegar. E me ajuda a divulgar o meu produto, porque eu não posso continuar usando o carro do meu pai do jeito que está. Mas eu fiz assim, uma oração simples, né? E eu falei assim, tudo que eu fizer, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo, que seja a minha mão naquela panela, que seja a minha mão naquele docinho. E eu quero que o Senhor esteja comigo, Ele sendo meu professor, me auxiliando. Porque tudo que a gente for fazer, tem que ser, irmão, seja o pano que você está passando na sua casa, no chão da sua casa, faça com alegria e seja sempre a glorificar a Deus. E foi simplesmente essa oração que eu fiz. Irmãos, por incrível que pareça, naquela semana começou a aparecer gente no portão. Ô, fulano falou que você estava fazendo tal coisa, né? Você faz assim, assim. Faço. Às vezes falava, faço, mas insegura. Eu falava, meu Deus, eu falei que eu faço, mas eu não sei se eu faço. E ele falava, você sabe, porque eu vou te capacitar. E é assim que Deus faz. Deus cuida da gente. E Ele foi o remédio naquela hora, porque estava me batendo a ansiedade, a preocupação em ajudar Ele, né? E Ele foi o remédio, foi a solução para o meu problema e é a solução para o seu problema. Quando você entende que você é totalmente dependente dEle, que só Ele pode resolver tudo na sua vida. Amém. Então, o segundo ponto diz, guardando a mente contra a tristeza e a ansiedade. Então, a Gleice aí guardou, né, a mente, sabendo que Deus é o provedor e dorme em segurança, né, ter essa fé. O terceiro ponto diz, guardando a mente com o que glorifica a Deus. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Paulo faz um apelo para que os cristãos de Filipe preenchessem a mente em tudo o que é bom, o que é digno de elogio. Filipenses 4:8, parte A. Bruce afirma que não se preserva a paz interior por meio do nutriente do pensamento com o que é prejudicial. O cristão deve ocupar a mente com, letra A, tudo o que é verdadeiro,
Somos exortados a deixar a mentira, Filipenses 4:25. Você permanece firme na verdade ao relacionar-se tudo quanto você faz à verdade da palavra de Deus. Se lhe vier um pensamento que não está em harmonia com a palavra de Deus, jogue fora. Letra B. Tudo o que é respeitável, revista atualizada. Honesto, revista corrigida. A mente não deve se concretar naquilo que é desonesto, pois a mente poderá ficar igual maneira. Letra C. Tudo o que é justo, devemos ocupar a mente de acordo com os padrões justos de Deus revelado na palavra. Letra D. Tudo o que é puro, moralmente puro e sem mancha em todas as esferas da vida. Letra E. Tudo o que é amável, se refere à delicadeza, humildade e caridade que atrai o amor e se torna amáveis às pessoas. Letra F. Tudo que é de boa fama, refere-se ao que é, em geral, bem conceituado no mundo, como a bondade, a cortesia, o respeito pelos outros. Amém, amados? Aqui, então, Paulo deixa claro para o povo de Deus que ele deve estar, então, se colocando num patamar, né? Porque a Bíblia nos diz, o salmista disse lá que Deus tira o homem do charco, do lodo, irmão Cleito, lá do lamaçal e coloca no lugar juntamente com os reis e príncipe. Então ele tem que estar no lugar de honra, eles têm que estar sempre no lugar realmente que é visto de maneira realmente de boa reputação, de boa qualidade. Aí Paulo então disse bem claro aqui, ele dá uma mexida assim, olha igreja, por favor se coloque no lugar que Deus quer que você esteja. Fique no lugar que Deus quer, não saia desse prumo, não saia dessa medida correta. Cleito, fique aqui onde Deus está te colocando. Gleice, fica aqui onde Deus está te colocando, porque é Deus que firma o reino dele, não é o homem, é Deus que coloca. Quem imaginaria, irmão Edmar, que nós estaríamos hoje diante de uma rede nacional, ou até mundial, né? Nós estamos no YouTube, para todo mundo aí ver-nos, nós não imaginaríamos. Nós estávamos numa igreja de 4 paredes, hoje estamos extrapolando isso. Quem é o dono de tudo isso? É claro que existe uma circunstância aí, mas ela não barra o povo de Deus de maneira alguma. Isso não deve barrar a mim. Se o problema da tua vida, seja a alimentação, seja a situação que você está vivendo, faça que isso glorifique a Deus. A necessidade dele faz com que você cresça, que você desenvolva, abra portas, talento, né? A Gleice foi lá inspecionar o que ela tinha de bom ali, colocou lá com ousadia e Deus confirmou para ela o que ela estava precisando. Hoje, de repente, nem precisa mais daquilo, né, irmã Gleice? Por quê? Porque Deus é provedor do momento certo. Deus abre uma porta, abre 2, abre 3 e vai suprindo a sua necessidade. Porque Deus quer que glorifique o seu nome. É isso que nós somos feitos, Cleito. Deus nos constituiu assim. Amém? Vamos lá, Cleito. Amém, Renato. E eu só queria, assim, nesse tópico 3 aqui, a gente, guardando a mente com o que glorifica a Deus. Nesse terceiro tópico aqui, eu vejo assim, Renato, é uma advertência para nós. Né? Eu vejo assim como uma advertência, porque, principalmente nesses dias, nós como cristão, muitas das vezes a gente comete certos erros, mas é uma advertência, uma observação para nossas vidas, esse terceiro tópico. Por quê? Porque hoje, né, a rede social está aí, né, é uma bênção, né, quando você sabe utilizar ela, mas também a gente sabe que existe tantas notícias falsas que circulam por aí diariamente. E até colocaram o nome bonito, né, Renato, nessas mentiras, né? Colocaram o nomezinho para ficar mais bonito, para não chamar de mentira, as chamadas fake news, né? Isso aqui é uma advertência para a gente, cristão ou não cristão, que você tome cuidado com tudo aquilo que você compartilha com seus amigos, que você compartilha com a sua família, porque muitas das vezes você está compartilhando algo que não é verdadeiro, que não vai, de certa maneira, influenciar as pessoas, você não vai motivar as pessoas enviando mensagens que não são verdadeiras. Né? Então eu vejo aqui, tudo o que é puro, tudo que é verdadeiro, né? Como está aqui na nossa lição, disso a gente compartilhar, disso sim, o que é verdadeiro, é bom, glorifica a Deus, está edificando famílias, né?
está edificando nossos filhos, a geração que está vindo aí, está sendo edificada, amém. Né? Pode compartilhar à vontade. Agora tome muito cuidado. Né? É uma advertência para você, principalmente na rede social, que você tome cuidado com essas famosas fake news, para você não cair nesses compartilhamentos que você vai estar compartilhando uma mentira também, né? Que não seja uma verdade. Amém? Amém. A gente olha aqui, ele é repartido em vários pontos, né? É maravilhoso isso. Estaria um outro tema de outra lição, mas nós não vamos falar detalhadamente, porque o nosso tempo também está indo. Nós vamos concluir a lição que diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4:9. Todos os nossos pensamentos devem ser guiados por Deus. Bons pensamentos cultivados irão nos levar a ações corretas, mais permanente, fora do modelo estabelecido na palavra de Deus. Irão levar o cristão e a influência do maligno. O cristão que recebe o ensinamento deve praticar o que aprendeu. Amém, amados? Então temos que estar voltado para Deus, saber que nós devemos estar repetindo aquilo que nós aprendemos dos nossos líderes como Paulo, né? Líderes como a própria Bíblia Sagrada, aquilo que Deus está falando em meu coração. Se você tem questionamento, não aceita um pouco a ideia do Cleito, vai lá na Bíblia. Se está na Bíblia, está na palavra de Deus, maravilha. Se não está dentro da Bíblia, se está fora desse contexto, aí você não vai discutir com ele não, vai seguir a sua vida, porque a Bíblia diz que a responsabilidade do Cleito, a responsabilidade do Renato, da Grace, é individual para a salvação. Ela diz examinar as Escrituras e julgar, ter nelas a vida eterna. Então, irmão Enio, então é a gente que tem que ter julgamento dentro das Escrituras, de ter a vida eterna dentro dela, é obedecendo ela, seguindo ela, não seguindo ideias de outro, seguindo o que Deus está falando comigo, porque a maneira que Deus fala comigo, às vezes fala diferente com o Cleito, com a Gleice, Deus cobra alguma coisa de mim, não cobra deles, eu não posso exigir aquilo que Deus cobra de mim do irmão Cleito, cada um vive na dispensação em que Deus está estabelecendo, as pessoas vão galgando as coisas pela fé. O apóstolo Paulo escreveu ao Romanos 12, versículo 3, que devemos, a seguir, né? Ele diz que nós devemos aprender conforme a nossa fé, não aprender segundo a fé do outro, né? Tem muitas experiências aí, pessoas dando de dedo em pessoas crentes aí, você não vai para ser salvo desta maneira. Amados, ele não chegou a essa aprendizado ainda, ele não chegou ao crescimento ainda, a essa altura, de ter esse pensamento, de ter essa mente em que tem o Renato, que tem o Cleito. Então ele tem que amadurecer, ele tem que chegar, galgar aquilo, então ser revelado para ele, ser iluminado. Quando Deus ilumina, que Deus esclarece a pessoa vai com confiança, mas até ele não ter esse esclarecimento, não ter essa fé, ele não tem condições de ter a salvação daquele modo que a pessoa está colocando para ele. Tem que ser nascido dele, dentro dele. Então a fé é individual para cada um. Então crescimento, obra de Deus, a salvação, nós sabemos que é um dom de Deus, que nós não escolhemos ser salvo. Deus nos escolheu para ser salvo, então Deus colocou-nos ali, agora nós vamos buscar os caminhos que realmente está fazendo, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para mim conquistar a salvação, para mim galgar a salvação. É claro, nós vemos lá em Apocalipse, diz, tem cuidado da tua coroa, porque tem um inimigo aí que quer tomar ela não vai usar, irmão Cleito, mas ela quer tomar a sua coroa, então tenha cuidado, vigia, cuida da tua vida, anda a tua vida pautado na Bíblia Sagrada, para que você não perca o alvo que é Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é muito importante, né? Porque Deus não muda, mas é nós que estamos constantemente, né, vivendo uma transformação, uma mudança, né? E felizes são aqueles que entendem isso e que buscam essa mudança, né? Porque Deus ele não muda, mas Ele está constantemente nos moldando e nos mudando naquilo que a gente precisa mudar, né? E quando você entende isso, que Ele está falando assim, ó, vamos por aqui, mesmo que você fala, não, mas eu quero ir por aqui, mas se você consegue discernir a voz de Deus, falando que por ali é melhor, mesmo que seja um caminho que vai demorar um pouquinho para chegar naquilo que você quer, mas é um caminho que vai te trazer paz, que vai te trazer conforto, que vai te trazer segurança, né? Ouça a voz de Deus,
tem um coração quebrantado para mudanças, para liberar perdão, para perdoar. Isso é uma palavra tão importante, a gente tem ouvido isso tanto, né, nesses últimos dias. E como isso faz a diferença na vida de um cristão. Então, não é o tempo que você tem de crente, né? Porque tem pessoas dentro da igreja que já nasceram no bercinho ali cristão, mas nunca viveram realmente um verdadeiro evangelho dentro da igreja, né? Sempre com a mente ali fechada, para se abrir para as coisas assim que Deus está o tempo todo tentando nos mostrar ali, tentando o tempo todo trabalhar em nós ali, e a gente acha que é por ali, tem que ser assim, e não é bem assim, né? Deus, ele nos surpreende tanto, de tantas formas, de tantas maneiras, com coisas que às vezes a gente apontava como errado, e depois lá na frente a gente vai entender, poxa, eu estava doido, né? E eu não estava prestando atenção no que Deus estava querendo me mostrar. Então, isso faz toda a diferença. Quando a mudança começa a partir da gente, fala assim, não, eu vou mudar realmente, porque Deus, ele não muda, mas é os meus pensamentos, as minhas atitudes que têm que mudar. E nós vamos para a aplicação prática, que diz assim, a primeira, os filipenses estavam acostumados a ver as sentinelas romanas a montarem guarda. Assim também, se bem que num sentido muitíssimo mais profundo, a paz de Deus montará guarda à porta do coração e da mente. O ponto 2. Como está a sua mente? Satanás procura romper a proteção de nossas mentes com pensamentos fúteis e carnais para que não pensemos nas coisas que são de cima, isto é, do céu. Paulo exortou os colossenses, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 2, que diz assim. E o ponto 3 vai dizer assim também, às vezes somos tentados a escolher lados em questões, talvez por simpatias. E isto não é correto. Paulo sabia que Evódia e Sintique, é isso, meu Renato? Eram preciosas e reconhece a importância de cada uma. Fiquemos do lado de Cristo e da unidade do seu corpo, né? Então, tudo aquilo que você, se viu um pensamento contrário, falou, opa, isso não é de Deus, né? Então, vamos colocar em prática aquilo que são coisas boas, são coisas do alto, né? Coisas que vêm de Deus, aquilo que agrada a Deus, né? Tem muita coisa boa para você ser um cristão feliz, seguro, com a sua mente sadia na presença de Deus. Amém. E eu quero, assim, concluir também, né? Depois a gente vai passar para o super interessante, mas dizer algo para você que está nessa casa. De repente você deve estar se perguntando, poxa, mas eles falaram tanta coisa, como deve ser, como deve não ser, mas a minha vida está toda bagunçada, está toda fora de tudo que eles falaram aí, eu não consegui me encaixar em nada do que está aí dentro da palavra de Deus. Eu quero dizer para você, do jeitinho que você está aí, vem para cá, vem para cá, vem para os pés de Jesus, que Deus quer você do jeitinho que você está. Ele quer te moldar, Ele quer te fazer um vaso novo, Ele quer transformar a sua vida, assim como está transformando a minha. Eu não sou perfeito, mas todos os dias eu desço a casa do oleiro e Ele está me transformando. Está transformando a vida do Renato, da Gleice, do Enio, do Edmar. Ele está transformando nossas vidas. Não espere você ficar perfeito para você vir ao encontro de Jesus. Pode vir do jeito que você está, que aqui você vai ser bem recebido em nome de Jesus. Amém? Aqui nós temos culto quinta-feira à noite, a partir das 7h30, e aos domingos, a partir das 7 horas. Espero você. Amém? O nosso super interessante diz assim, a gente falou tanto sobre a ansiedade nessa lição, que não poderia faltar no final da lição essa palavrinha chamada ansiedade. Mas você sabe dizer o que é ansiedade? Ansiedade pode ser definida como uma perturbação do espírito, inquietação ou preocupação exagerada, causada pela incerteza em relação de algum acontecimento futuro. Ansiedade, na Bíblia, deve começar a ser tratada pelo crente como a decisão de não ser dominada por ela.
Jesus em Mateus 6:25 e Lucas 12:22 e também em Paulo em Filipenses 4:6 disseram que não devemos andar ansiosos. Amém? Não ande ansioso por coisa alguma. Amém? Espero que você tenha compreendido essa lição. Nós fomos edificados aqui nessa noite, né, Renato, com essa lição, que você guarde a sua mente nas coisas de Deus, guarde sua mente para fazer as coisas boas, as coisas que são agradáveis a Deus, né? E eu quero agradecer, Renato, de antemão a você, né, esse grande líder, pessoa que eu gosto demais, né? A gente sempre está junto, misturado, né? A Gleice, né, minha esposa, né, que amo demais, e gostaria que a gente finalizasse essa lição, né? Não sei se os irmãos querem comentar mais alguma coisa. Só para lembrar, né, esse super interessante, né, nessa semana teve um super interessante. Como a gente viu que fazer tudo também com alegria, né? Que é um dos pontos sempre que Paulo enfatiza, né? Faça tudo com alegria, né? Tudo com alegria. Essa semana vocês perceberam, né, no dedinho ali do Cleiton, que ele sofreu um acidente, né, de trabalho. E mesmo assim, ele ficou com alegria. Assim, na hora ali foi um susto, mas ele continuou trabalhando e fazendo as coisas assim com alegria, né? Sempre glorificando a Deus, mesmo numa situação difícil, né? Mas que você faça tudo com alegria. É muito importante isso. É fácil falar, né, Gleice? Não, não é fácil, não. Muitas das vezes, você vê a gente aqui, né, com um sorriso, principalmente o irmão Edmar, né, que você olha para ele já assim, ele está com um sorrisão no rosto, né? Mas você vai saber como é que foi o dia dele, né? O que ele está passando na casa dele, às vezes está ali, complicado, mas ele está com um sorriso no rosto, com gratidão com o Senhor sempre, né? Eu, particularmente, sempre quando eu vejo ele, né? Oi, irmã Maria, oi, irmã Gleice, Pai do Senhor, sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre. Isso é bom, isso é importante, isso traz muito benefício para a gente, né? Através do céu, de Deus, porque o murmurar trava muitas coisas na nossa vida, mas a gratidão, a alegria no nosso rosto, mesmo que tudo está difícil, mas na minha mente eu tenho confiança que Deus está cuidando de tudo. Meu querido, isso faz toda a diferença, viu? Você vai embora, você vai passando aí por cima de uma pedrinha, você pula uma, pula duas, e você vai conquistando medalha assim, para o céu, porque Deus se agrada de um coração alegre e que confia nele. Meus irmãos, quero convidar você novamente, a gente já está encerrando essa lição, para nós estarmos orando nesse momento, já finalizando. Quer comentar alguma coisa, Renato? Vamos orar nesse momento? E obrigado por você estar conosco até aqui. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade, ó Deus, de ter conhecido mais um pouquinho, ó Deus, das Tuas histórias, das Tuas maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem derramado nos nossos dias. Sabemos, ó Deus, que o Senhor provê tudo em nossas vidas, ó Pai, nos nossos lares. Eu sei, ó Deus, que o Senhor nunca deixa faltar, ó Deus, para os seus filhos. O Senhor continua, Pai, nos abençoando cada dia mais. Transborde em nós, ó Pai, as suas maravilhas, a sua graça, a sua unção sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida da nossa nação, ó Pai. O Senhor está abençoando, ó Pai, cada um neste momento, todos os nossos líderes, ó Pai. Abençoe, Pai, de uma maneira diferente, de uma maneira poderosa, ó Pai, que eles possam sentir a Tua graça, ó Pai, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, ó Deus, agindo, entrando nos leitos de hospital nesse momento, ó Pai, curando, ó Pai, toda enfermidade, toda amargura, ó Deus, que vidas e vidas, ó Pai, possam ser salvos, ó Pai, nesses últimos dias. É que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, salva pessoas, ó Deus. Jesus, entra nas casas, ó Pai, faz morada, ó Pai, no nosso meio, de todas as famílias, ó Pai, que nenhum filho nosso venha se perder, ó Pai, nesses últimos dias, que as nossas crianças, ó Deus, tenham a oportunidade, ó Deus, de Te conhecer, de saber, ó Deus, que Tu reinas, ó Pai, hoje e para todos sempre. É que eu te peço, ó Pai querido, já agradecido por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.